Ela mandava ele ficar quieto. Agora geme todo quinta na sala do CEO. Rodrigo Silva era um estagiário como qualquer outro. Ou quase. Em 2012, sua vida se resumia a controlar o ponto da equipe na obscura e sem graça BDSU. Ele sempre fora o silencioso observador, o garoto que não fazia nada além de ouvir ordens da feroz doutora Cláudia Leite. Aquela mulher, com seus 38 anos de autoritarismo, tinha uma voz que ecoava pelo corredor, firme e intransigente, como um trovão. "Fique quieto, Rodrigo", ela mandava. E o estagiário se encolhia em sua cadeira, contorcido por dentro, um nó na garganta. Os dias se arrastavam e Rodrigo se via perdido em um mar de relatórios e olhares furtivos. Ele se perguntava, por que eu? O controle do ponto não exigia muito, mas a presença de Cláudia era sempre opressora. Era um campo de batalha silencioso, onde cada grito dela deixava marcas na alma do jovem. Ele observava os outros funcionários se retraírem, as expressões de medo misturadas com indigna. Os anos passaram, e o inesperado aconteceu. Rodrigo, contra todas as probabilidades, ascendeu na hierarquia da empresa. O garoto que uma vez foi chamado a atenção, agora se tornava CEO. O escritório frio e impessoal da sala 04, que antes lhe causava pânico, agora era seu reino, o trono de onde governava, sem sinal de traumas do passado, mas com um silêncio que cortava a tensão no ar. Cláudia, uma sombra do que já fora, agora ocupava um cargo subalterno. E as quintas-feiras se tornaram seu novo pesadelo. Era uma dança estranha aquela que se estabelecia entre os dois. As reuniões se tornaram um jogo de dominação. Rodrigo olhava com a mesma intensidade que uma águia foca sua presa. Cláudia, por outro lado, lutava. As palavras dela, antes autoritárias, agora pareciam hesitantes. O que era para ser um confronto de liderança transformou-se em um ritual de despir emoções. Ela sentia suas camadas de poder e segurança desmoronarem. Um exercício de vulnerabilidade insuportável. Cade. Naquele espaço afastado do mundo, o silêncio de Rodrigo parecia um grito ensurdecedor, mais pesado que qualquer frase que pudesse pronunciar. E então, em uma quinta-feira qualquer, ele olhou nos olhos dela e disse, "Não preciso mais de você." As palavras ressoaram na sala como um trovão. O que isso significava? Cláudia ficou paralisada, uma mistura de alívio e desespero. O fardo do passado começava a pesar, e a nova realidade a cercava como névoa espessa. O que seria dela fora daquela sala, longe da autoridade que lhe dava sentido? O futuro os espreitava, repleto de incertezas e novos desafios. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo fitou Cláudia, esperando alguma reação, mas o que aconteceu em seguida não era nada do que ele esperava. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo leve zumbido do ar-condicionado. Ela olhou para ele com um misto de raiva e confusão, mas antes que pudesse responder, a porta do escritório se abriu abruptamente. Um homem de terno escuro, com um olhar sério, entrou com a mesma energia de uma tempestade que se aproxima. Era Victor, o novo diretor financeiro, um nome que todos conheciam, mas que poucos realmente viam. "Rodrigo, precisamos falar agora." A intensidade da ordem o fez se colocar em alerta. A tensão na sala aumentou, como se um fio prestes a se romper pairasse no ar. Cláudia ficou paralisada, as mãos tremendo levemente em cima da mesa.
Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Nunca tinha visto Victor naquela postura decisiva. Ele perguntou, apenas para sentir que a resposta não seria boa. O diretor se aproximou, a voz baixa, mas não havia como ignorar a adrenalina no ambiente. Você precisa saber que sua ascensão tem consequências que você nem imagina. E, em um instante, a conversa que ele tinha se preparado para ter com Cláudia desapareceu. O tom sombrio no rosto de Victor era inconfundível. Fui alertado sobre alguns documentos. O que você fez na sua fase de estagiário não foi esquecido. Rodrigo. As palavras dele soaram como um golpe de trovão. Rodrigo estava prestes a contestar, mas a mente começou a correr, lembrando-se de cada e-mail, cada interação pobre, cada erro que tinha cometido sob a supervisão de Cláudia. Você acha que se livrou do passado? Que a sua posição agora é suficiente para apagar isso? Cláudia não é a única que se lembrou da forma como você chegou aqui. A declaração mergulhou Rodrigo em uma neblina de incertezas. Um nó se formou em sua garganta, e a imagem do jovem P. Cláudia, por sua vez, parecia surta. Do que você está falando, Victor? A voz dela estava quase em um grito. A vulnerabilidade que Rodrigo havia notado anteriormente agora parecia ter escandalosamente desaparecido, substituída por um ímpeto de defesa. Mas o desespero no olhar de Rodrigo não passava despercebido, e então, sem aviso, Victor soltou uma bomba. Afinal, o que você não sabe, Rodrigo, é que o seu nome realmente está na lista de irregularidades da empresa. E eu tenho essas provas comigo. O ambiente ficou gélido, como se o ar pudesse cortar. Rodrigo sentiu seu mundo desmoronar. Provas? Perguntou, tentando manter a voz firme. Mas a base da sua realidade estava ruindo. Victor puxou algo de dentro de sua pasta, jogando um envelope na mesa. A documentação que você usou para ser promovido. Ela não só é questionável, como tudo a respeito de você e Cláudia está mais entrelaçado do que imagina. A verdade começou a se desfazer. Rodrigo olhou para Cláudia, que mal conseguia olhar para ele. O que exatamente ele havia perdido de vista? A escadinha que subira à custa de quem? O eco de "Fique quieto, Rodrigo" retornou em uma melodia amarga, e a sala parecia girar à sua volta. Os olhos dele se encontraram novamente, mas agora havia algo diferente. Uma vulnerabilidade mista com uma necessidade urgente de respostas. O impacto era esmagador. O rótulo de CEO que Rodrigo ostentava estava em risco, e o jogo, que antes parecia uma dança de poder, agora era uma luta pela sobrevivência. Naquele momento, ele percebeu que tinha que escolher. Continuaria lutando por um lugar que pode nunca ter sido validado, ou se entregaria ao inevitável. O futuro estava nublado, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Rodrigo estava ali, preso entre as revelações de Victor e o olho. O silêncio parecia mais denso agora, como se o ar estivesse pesado, pronto para explodir. Ele respirava fundo, tentando processar tudo, mas sentia que sua realidade estava ruindo. Provas? A palavra escapou de seus lábios como uma súplica, mas também como um desafio. Você não pode estar falando sério. A indignação crescia, e ele olhou para o envelope, que parecia um ataúde de sua carreira. O peso das graves acusações pairava no ar, como se a verdade estivesse prestes a lhe dar um soco no estômago. Cláudia já não era a defensora que ele conhecia. Havia um fio de desespero em sua voz. Victor, eu não sei do que você está falando. Rodrigo está fazendo um excelente trabalho. Sua declaração foi um grito, mas as palavras soavam mais frágeis do que ela pretendia. Rodrigo sentiu um misto de gratidão e confusão em relação a Cláudia. Afinal, ela sempre havia sido a antagonista na sua história. Ou era isso que ele pensava? Victor avançou desafiador. Acha mesmo que estou brincando com você? Olhe bem para o que está acontecendo. Ninguém aqui precisaria passar por isso
se você tivesse sido honesto desde o início. A tensão estava a um passo de se tornar uma tempestade. Rodrigo tinha que encontrar uma maneira de evitar que tudo isso custasse sua carreira. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um barulho estrondoso ecoou pelo escritório. A porta foi arrombada, e uma figura familiar surgiu no limiar. Era Laura, a assistente pessoal de Rodrigo. Algo estava muito errado. O olhar dela era de pânico. Rodrigo, você precisa sair daqui. Eles estão atrás de você. Ninguém teve a chance de reagir. Laura avançou. Agarrou o braço de Rodrigo, puxando-o para fora de seu próprio escritório. Cláudia, agora com olhos arregalados, ficou paralisada, enquanto Victor franziu a testa, sem saber como reagir. O som de passos pesados e vozes se aproximando sentenciava o clima de caos. O que está acontecendo? Rodrigo tentou se libertar do aperto da assistente. Está tudo muito confuso. O coração dele batia forte, o som de adrenalina emitindo uma batida frenética em seus ouvidos. Laura olhou para ele, olhos cheios de preocupação. Você não sabe? Existem pessoas aqui que querem te derrubar. Não é só o que está no envelope. Existem coisas ocultas que estão prestes a vir à tona. Seu tom era urgente, e a gravidade da situação começou a se instalar na mente de Rodrigo. Ele se lembrava de cada passo que deu, de cada esforço para se destacar, mas agora tudo parecia tão frágil, tão ameaçado. Ainda sem compreender a dimensão do que ela dizia, Rodrigo sentiu que deveria agir. Laura, quem está atrás de mim? O que querem? A tensão no ar era palpável. Cláudia segurou a mesa como se quisesse se apoiar, mas a expressão dela era zona de batalha. Rodrigues queria entender, mas não podia parar para refletir. Eu não posso te contar tudo agora, mas temos que sair. Eles não avisam quando vão atacar. A insistência de Laura fez Rodrigo hesitar. O que ela sabia? O que estava em jogo? Os ecos do passado começaram a trazê-lo de volta àqueles momentos de silêncio, de dor. Ele se viu no labirinto das suas memórias, enquanto a realidade ao seu redor parecia desmoronar. Mas antes que pudesse responder, um novo barulho, como um raio, cortou o ar. A porta do escritório explodiu em pedaços. 4 homens em ternos escuros invadiram o espaço. Rostos impassíveis e a expressão de alguém que não estava ali para fazer perguntas. Rodrigo Silva, você está preso. Um deles gritou. O mundo desabou sob seus pés. Todos os fragmentos da realidade que ele pensava conhecer foram arrastados e agora estava diante de um novo pesadelo. O que havia feito? O que realmente tinha acontecido durante seu tempo na BDSU? Os olhares de Cláudia e Victor se cruzaram. E Rodrigo entendia. A reviravolta que ele não tinha visto se desenrolava diante dele. Estava cercado por inimigos, mas quem eram eles de verdade? Rodrigo sentiu o frio na barriga, a adrenalina correndo pelas veias. Olhou para Laura, que tinha um olhar misto de medo e determinação. Era um momento crucial. Uma escolha tinha que ser feita. Ele conseguiria escapar ou prometia um naufrágio iminente? As perguntas invadiam sua mente. Agora, tudo estava em jogo, e ele precisava de resposta antes que fosse tarde demais. Rodrigo ficou paralisado, a mente girando, o coração acelerando. A realidade se despedaçava ao seu redor. Os homens de terno escuro entraram, e ele sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Rodrigo Silva, você está preso. A voz cortante do líder ecoou como um trovão. Mas antes que pudesse reagir, Laura puxou-o com força, tentando arrastá-lo para fora. Vamos! Rápido! A urgência em seus olhos era palpável. Os homens se aproximavam, com passos firmes em direção a eles. As palavras de Victor foram esquecidas em um turbilhão, sombreadas pela avalanche de informações que ainda não compreendia. Rodrigo! O tom de Laura fez seu sangue ferver. Tem que correr. Não é só sobre o que está no envelope. O que você não sabe pode te derrubar.
O que ela queria dizer? Ele piscou, tentando entender, mas o peso da situação estava sufocando. Os homens em uniforme o cercaram, e um deles se aproximou. Rodrigo sentiu o cheiro de perfume e depois a pressão da mão firme, segurando seu braço. Acompanhá-lo foi a ordem brusca, e a sala parecia estar girando enquanto o empurravam para frente. Mas algo o deteve. Cláudia estava lá, imóvel, com olhos arregalados. Ela não era mais a figura autoritária que ele conhecia. Agora parecia tão vulnerável. Ele se virou por um momento, tentando decifrar se havia alguma defesa. Mas depois... Rodrigo, você tem que se proteger. A voz dela soou distante, mas carregada de uma intensidade estranha, contrária à sua natureza usuária de pôr ordem. O que estava acontecendo? Os homens trocaram olhares, como se soubessem algo que ele não sabia. Um deles se inclinou para trás, revelando um insignificante crachá na lapela. Era logo da empresa, mas Rodrigues não reconhecia o círculo em que se envolvia. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? De repente, Laura olhou nos olhos de Rodrigo e, com um impulso desesperado, sussurrou: há um acordo entre Cláudia e eles. Ela não é o que você pensa. As palavras dela o atingiram como um golpe. Rodrigo não conseguiu processar. Seu mundo virou de ponta cabeça. Ele olhou para Cláudia, à procura de uma explicação, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Eu não sei do que você está falando, Laura. Cláudia respondeu, mas a insegurança na voz dela era visível. Isso não é o que parece. O ambiente estava carregado de uma tensão quase elétrica. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Qualquer palavra poderia acender a chama. Quem são eles, Rodrigo? Laura pediu, a urgência agora evidente. Você tem que saber de uma coisa. Cláudia está envolvida em algo maior do que você imagina. Ela não é apenas uma chefe autoritária. Ela fez um pacto que cruza limites. Rodrigo empalideceu. O peso da revelação começou a se instalar em sua mente. E se tudo o que ele pensou sobre Cláudia fosse uma ilusão? A mulher que lhe gritou para ficar quieto, que nesta sala agora parecia uma sombra de suas ações, na verdade, jogava um jogo onde ele nem mesmo sabia as regras. As peças se moviam, e Rodrigo estava preso no meio. O que você fez, Cláudia? O tom de Rodrigo era quase pedinte. Ele precisava entender. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, uma centelha de terror brilhou. Foi então que um novo ruído cortou a tensão no ar. A porta do escritório se abriu novamente, mas não era ninguém que ele esperava. Era um homem conhecido, vestindo uma camisa branca suada, o fundador da BDSU, Lucas Ferreira. Ele entrou com uma presença que imediatamente desfez toda a tensão. Rodrigo, estou aqui para explicar, Lucas disse, cortando a atmosfera pesada com uma voz autoritária. Você ainda não entendeu, não é? O que está em jogo é muito maior do que qualquer um de nós. O olhar dele, no entanto, era uma mistura de preocupação e determinação. A presença de Lucas confundiu ainda mais Rodrigo. O que ele queria dizer? Explicar o quê? O nó na garganta começou a apertar novamente. Cláudia não é a única jogadora nesse tabuleiro. Lucas focou em Laura. E o que você acaba de ouvir sobre um pacto? Ela não era mera espectadora. As palavras dele ecoaram pela sala. Rodrigo sentiu uma vertigem, a realidade se distorcendo. Ele precisava de respostas, de um caminho para entender tudo aquilo. Mas quando olhou para Cláudia, ou tudo o que ele acreditava saber sobre ela, estava despedaçado. O que realmente acontecia por trás daquela fachada? A batalha estava apenas começando, e ele percebeu que as alianças podiam não ser o que pareciam. No fundo, uma única pergunta ecoava em sua mente: quem realmente era Cláudia Leite, e até onde chegariam suas ambições? Rodrigo estava paralisado, a mente girando, o coração acelerando, a realidade se despedaçava ao seu redor. Os homens de terno escuro entraram,
e ele sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Rodrigo Silva, você está preso! A voz cortante do líder ecoou como um trovão. Mas antes que pudesse reagir, Laura puxou-o com força, tentando arrastá-lo para fora. Vamos, rápido! A urgência em seus olhos era palpável. Os homens se aproximavam, com passos firmes, em direção a eles. As palavras de Victor foram esquecidas em um turbilhão, sombreadas pela avalanche de informações que ainda não compreendia. Rodrigo! O tom de Laura fez seu sangue ferver. Tem que correr. Não é só sobre o que está no envelope. O que você não sabe pode te derrubar. O que ela queria dizer? Ele piscou, tentando entender. Mas o peso da situação estava sufocando. Os homens em uniforme o cercaram, e um deles se aproximou. Rodrigo sentiu o cheiro de perfume e depois a pressão da mão firme segurando seu braço. Acompanhá-lo. Foi a ordem brusca, e a sala parecia estar girando enquanto o empurravam para a frente. Mas algo deteve. Cláudia estava lá, imóvel, com olhos arregalados. Ela não era mais a figura autoritária que ele conhecia. Agora parecia tão vulnerável. Ele se virou por um momento, tentando decifrar se havia alguma defesa. Mas depois, Rodrigo, você tem que se proteger. A voz dela soou distante, mas carregada de uma intensidade estranha, contrária à sua natureza usuária de pôr ordem. O que estava acontecendo? Os homens trocaram olhares, como se soubessem algo que ele não sabia. Um deles se inclinou para trás, revelando um insignificante crachá na lapela. Era a logo da empresa, mas Rodrigo não reconhecia o círculo em que se envolvia. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? De repente, Laura olhou nos olhos de Rodrigo e, com um impulso desesperado, sussurrou. Há um acordo entre Cláudia e eles. Ela não é o que você pensa. As palavras dela o atingiram como um golpe. Rodrigo não conseguiu processar. Seu mundo virou de ponta cabeça. Ele olhou para Cláudia, à procura de uma explicação, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Eu não sei do que você está falando, Laura. Cláudia respondeu, mas a insegurança na voz dela era visível. Isso não é o que parece. O ambiente estava carregado de uma tensão quase elétrica. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Qualquer palavra poderia acender a chama. Quem são eles, Rodrigo? Laura pediu. A urgência agora evidente. Você tem que saber de uma coisa. Cláudia está envolvida em algo maior do que você imagina. Ela não é apenas uma chefe autoritária. Ela fez um pacto que cruza limites. Rodrigo empalideceu. O peso da revelação começou a se instalar em sua mente. E se tudo o que ele pensou sobre Cláudia fosse uma ilusão? A mulher que lhe gritou para ficar quieto, que nesta sala agora parecia uma sombra de suas ações, na verdade, jogava um jogo onde ele nem mesmo sabia as regras. As peças se moviam, e Rodrigo estava preso no meio. O que você fez, Cláudia? Onde Rodrigo era quase pedinte. Ele precisava entender. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, uma centelha de terror brilhou. Foi então que um novo ruído cortou a tensão no ar. A porta do escritório se abriu novamente. Mas não era ninguém que ele esperava. Era um homem conhecido, vestindo uma camisa branca suada, o fundador da BDSU, Lucas Ferreira. Ele entrou com uma presença que imediatamente desfez toda a tensão. Rodrigo, estou aqui para explicar. Lucas disse, cortando a atmosfera pesada com uma voz autoritária. Você ainda não entendeu, não é? O que está em jogo é muito maior do que qualquer um de nós. O olhar dele, no entanto, era uma mistura de preocupação e determinação. A presença de Lucas confundiu ainda mais Rodrigo. O que ele queria dizer? Explicar o quê? O nó na garganta começou a apertar novamente. Cláudia não é a única jogadora nesse tabuleiro. Lucas focou em Laura. E o que você acaba de ouvir sobre um pacto? Ela não era mera espectadora. Se não fosse por ela, a mudança na BDSU nunca teria acontecido. Os olhos de Rodrigo se arregalaram.
O que ele estava ouvindo? A traição se desenrolava na frente dele como um filme em câmera lenta. Você queria que eu comandasse tudo? Mas não sou só uma peça, Rodrigo. O plano sempre foi outro. Sempre vi você como um peão, enquanto nossa verdadeira luta está em outro lugar, revelou Cláudia, uma mistura de medo e determinação. Rodrigo não conseguia respirar. O que isso significava? O que estava acontecendo na empresa? O que Cláudia e Lucas estavam planejando? A mente dele fervilhava de perguntas, todas elas lancinantes e dolorosas. Agora, a verdade é que a BDSU está prestes a ser alvo de um ataque que você não antecipou. E os homens com que você se deparou, eles não estão aqui por causa de você. Eles estão atrás de mim. A revelação de Cláudia cortou como um relâmpago, e o chão de Rodrigo pareceu desmoronar sob seus pés. O que era isso? Enquanto todos encaravam a tempestade que se formava, uma sirene de alarme começou a tocar fora do escritório. Rodrigo sentiu seu coração acelerar. Era o sinal de que a segurança da empresa havia sido comprometida. Mas por quem e por quê? O verdadeiro jogo estava apenas começando, e ele percebeu que não estava apenas lutando por sua carreira, mas por sua vida. Precisamos sair, agora, Rodrigo gritou, mas a realidade que se desdobrava à sua frente parecia um labirinto inescapável. Cada olhar trocado, cada palavra dita, agora tomavam um novo significado. Cláudia não era vilã, e Lucas o salvador, ou seriam os dois apenas peças em um jogo muito mais sombrio. O futuro tinha se tornado um grande ponto de interrogação, e as respostas estavam mais distantes do que nunca. Rodrigo estava paralisado, a mente girando, o coração acelerando. A realidade se despedaçava ao seu redor. Os homens de terno escuro entraram, e ele sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Rodrigo Silva, você está preso! A voz cortante do líder ecoou como um trovão. Mas antes que pudesse reagir, Laura puxou-o com força, tentando arrastá-lo para fora. Vamos, rápido! A urgência em seus olhos era palpável. Os homens se aproximavam, com passos firmes, em direção a eles. As palavras de Victor foram esquecidas em um turbilhão, sombreadas pela avalanche de informações, que ainda não compreendia. Rodrigo! O tom de Laura fez seu sangue ferver. Tem que correr. Não é só sobre o que está no envelope. O que você não sabe pode te derrubar. O que ela queria dizer? Ele piscou, tentando entender, mas o peso da situação estava sufocando. Os homens em uniforme o cercaram, e um deles se aproximou. Rodrigo sentiu o cheiro de perfume, e depois a pressão da mão firme segurando seu braço. Acompanhá-lo foi a ordem brusca, e a sala parecia estar girando enquanto o empurravam para frente. Mas algo o deteve. Cláudia estava lá, imóvel, com olhos arregalados. Ela não era mais a figura autoritária que ele conhecia. Agora parecia tão vulnerável. Ele se virou por um momento, tentando decifrar se havia alguma defesa. Mas depois... Rodrigo, você tem que se proteger. A voz dela soou distante, mas carregava de uma intensidade estranha, contrária à sua natureza usuária de pôr ordem. O que estava acontecendo? Os homens trocaram olhares, como se soubessem algo que ele não sabia. Um deles se inclinou para trás, revelando um insignificante crachá na lapela. Era a logo da empresa, mas Rodrigo não reconhecia o círculo em que se envolvia. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? De repente, Laura olhou nos olhos de Rodrigo e, com um impulso desesperado, sussurrou. Há um acordo entre Cláudia e eles. Ela não é o que você pensa. As palavras dela o atingiram como um golpe. Rodrigo não conseguiu processar. Seu mundo virou de ponta cabeça. Ele olhou para Cláudia, à procura de uma explicação, mas ela parecia tão perdida quanto ele. Eu não sei do que você está falando, Laura. Cláudia respondeu,
mas a insegurança na voz dela era visível. Isso não é o que parece. O ambiente estava carregado de uma tensão quase elétrica. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Qualquer palavra poderia acender a chama. Quem são eles, Rodrigo? Laura pediu, a urgência agora evidente. Você tem que saber de uma coisa. Cláudia está envolvida em algo maior do que você imagina. Ela não é apenas uma chefe autoritária. Ela fez um pacto que cruza limites. Rodrigo empalideceu. O peso da revelação começou a se instalar em sua mente. E se tudo o que ele pensou sobre Cláudia fosse uma ilusão? A mulher que lhe gritou para ficar quieto, que nesta sala agora parecia uma sombra de suas ações, na verdade, jogava um jogo onde ele nem mesmo sabia as regras. As peças se moviam e Rodrigo estava preso no meio. O que você fez, Cláudia? O tom de Rodrigo era quase pedinte. Ele precisava entender. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, uma centelha de terror brilhou. Foi então que um novo ruído cortou a tensão no ar. A porta do escritório se abriu novamente. Mas não era ninguém que ele esperava. Era um homem conhecido, vestindo uma camisa branca suada. O fundador da BDSU, Lucas Ferreira. Ele entrou com uma presença que imediatamente desfez toda a atenção. Rodrigo, estou aqui para explicar, Lucas disse, cortando a atmosfera pesada com uma voz autoritária. Você ainda não entendeu, não é? O que está em jogo é muito maior do que qualquer um de nós. O olhar dele, no entanto, era uma mistura de preocupação e determinação. A presença de Lucas confundiu ainda mais Rodrigo. O que ele queria dizer? Explicar o quê? O nó na garganta começou a apertar novamente. Cláudia não é a única jogadora nesse tabuleiro. Se não fosse por ela, a mudança na BDSU nunca teria acontecido. Lucas encarou Rodrigo diretamente, e as palavras faziam com que Rodrigo se sentisse perdido em um labirinto de confusão. Rodrigo lutava contra o pânico. Ele olhou de Lucas para Cláudia, tentando fazer sentido do jogo em que foi arrastado. Ela estava envolvida. Mas de que maneira? Antes que pudesse perguntar, uma súbita explosão fez a sala tremer. A luz piscou e em uma fração de segundo, todos se inclinaram para proteger os ouvidos. A porta arrebentou com um estrondo e mais homens entraram. Não eram os mesmos dos ternos escuros. Esses tinham armas. Saia do caminho, um deles gritou. Rodrigo ficou paralisado, olhando para Cláudia. O choque tomou conta da sala, e a urgência tomou um novo significado. É uma emboscada, Laura gritou, puxando Rodrigo, mas a adrenalina os tomou. Os homens se posicionaram de forma agressiva, armas em punho, prontos para qualquer reação. O ambiente se tornou um caos. Rodrigo viu Cláudia, não mais vulnerável, mas repentinamente transformada. Ela se virou para Lucas e gritou: Você me traiu! Você não deveria estar aqui! As palavras dela o atingiram como uma bomba. A traição, a revelação de que Lucas sabia de tudo, a sala girava ao redor dele, cada um lutando por um pedaço do poder. O que era real? O que era uma mentira? Em meio a todo o tumulto, uma nova atenção se voltou para Rodrigo. Cláudia, você sabia que isso iria acontecer? Eram eles que você estava esperando? A voz de Lucas tremia junto ao peso da acusação. Rodrigo sentiu seu coração na boca. O que estava acontecendo? Como tudo desabou tão rápido? A luz da sala começou a piscar, e ele olhou para Cláudia, esperando uma resposta. A mulher que o aterrorizou, que foi sua chefe. Agora se mostrava cheia de segredos. Os homens começaram a se mover. Ele sentiu o impulso de correr, mas um grito cortou o ar. Parem! Ninguém se mexa! Uma figura emergiu do fundo e Rodrigo quase não acreditou no que viu. Era Victor, vindo como um salvador, mas ele tinha uma expressão de frieza e desinteresse. Rodrigo, vá! Agora eles querem você! Victor gritou, e tudo fez sentido de repente.
era uma armadilha. A única saída estava na própria liberdade que ele lutou para alcançar. O rosto de Cláudia se distorceu em pânico e frustração, enquanto Rodrigo sentia a pressão do momento. Mas antes que pudesse tomar uma decisão, algo estourou na sala, uma explosão ofuscante inteira. Rodrigo foi lançado para trás, e tudo ao seu redor escureceu. Enquanto sua visão se desvanecia, a última imagem que ele viu foi Cláudia caindo. A expressão dela uma mistura de horror e desespero, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Ele não sabia se ela era a vilã ou a vítima, e em meio ao caos, a única certeza que restou foi a desolação que agora dominava o ambiente. Um novo mistério se desenrolava, e ele não sabia se conseguiria escapar para descobrir a verdade. Rodrigo foi jogado para trás com a explosão, o chão tremendo sob os pés. A fumaça subiu, espessa e pavorosa, uma neblina carregada de segredos. Ele pôde sentir o gosto da poeira na boca, um gosto amargo e aterrorizante. O mundo à sua volta estava em caos. Gritos, o barulho de coisas quebrando, e no fundo, o eco claro e angustiante do que poderia ser sua vida despedaçada. Cláudia estava caída, um reflexo de vulnerabilidade e força. A expressão dela agora era outra, mais humana. Rodrigo sentiu um aperto no peito. Precisava agir, mas as palavras que saíam de sua boca, pá, gritou. Mas o som se perdeu numa torrente de alucinações. Uma série de passos soaram. Os homens de terno escuro começaram a se mover, mas não logo em direção a ele. Eles estavam alertas, prontos. O clima estava mudando, e o olhar de Cláudia encontrou o de Rodrigo. Ela estava sitiada entre a luz do que acontecia e a escuridão das escolhas feitas. Foi então que algo impossivelmente estranho ocorreu. Um holograma de uma figura imensa começou a distorcer no ar, projetando-se a partir de um dispositivo que um dos homens carregava. A imagem se tornou mais clara, e para o choque de todos, era o próprio Victor, elevado a um ícone, suas palavras ressoando como um alerta. Rodrigo, não pode confiar em Cláudia. O que você não sabe é que nós... Não, Rodrigo gritou, seu coração disparando. Mas era tarde demais. Victor deslizou em uma espécie de monólogo cativante, onde revelações chocantes saltaram de sua boca como se fossem flechas. A BDSU nunca foi apenas uma empresa. Nós estamos em uma guerra que você não pode ver. Cláudia, ela fez parte de um acordo que se estende por anos. Os olhos de Rodrigo se arregalaram. Ele piscou, mas a realidade permanecia irreal. Cláudia? Uma traidora? Ele queria acreditar que havia um erro de interpretação. Mas as palavras de Victor martelavam em sua mente. O que ele realmente sabia sobre ela? As cenas do passado, das ordens berradas, passaram enquanto seu coração se contorcia. Laura, ainda segura em seu braço, apertou a mão dele. Rodrigo, você precisa escolher. Você não sabe o que realmente está em jogo. Estamos todos sendo manipulados. A voz dela ecoava sua urgência, mas o peso das palavras de Victor criava um abismo entre a lógica e a veracidade. Rodrigo, nós precisamos lhe contar a verdade. Cláudia tentou se levantar, uma mistura de resistência e debilidade. A expressão dela estava dilacerada. Não podemos deixar que ele... Mas outras vozes aumentaram, sobressaltando-se ao clima de tensão. Os homens armados acenaram, irados. Silêncio, está tudo sendo monitorado, gritou um deles, e a sala teve um eco com um sentido de condenação. A intensidade da situação crescia, cada segundo pesando como se tivesse olhos esperando o último ato. Do lado de fora, alarmes soaram incessantemente. Ouvia-se a gritaria aos poucos pelo corredor. Um redemoinho de ações estava prestes a se desdobrar, e Rodrigo sentiu que toda a vida que ele conhecia estava se desfazendo em segundos. Victor interrompeu. Cláudia não é só uma segurança, Rodrigo. Ela é uma peça-chave. Você está na linha de fogo por ela. Agora você tem uma escolha.
Siga seu caminho com a verdade ou se una a mim antes que seja tarde demais. Aqueles segundos se estenderam em uma eternidade. Rodrigo olhou para Cláudia, que estava lutando contra os... Rodrigo, tomado por um turbilhão de emoções, sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele precisava decidir. O que aconteceria se ele escolhesse a verdade e a verdade fosse uma mentira? Ele precisava saber, mas a escolha parecia mais pesada do que qualquer aquelas paredes pudessem suportar. O futuro era uma tela em branco, e a única coisa que restava era uma pergunta. Quem realmente era Cláudia Leite? As palavras ecoaram dentro dele, e ele sabia que a resposta estava muito mais perto do que imaginava. Rodrigo estava paralisado, a mente girando, o coração acelerando. A realidade se despedaçava ao seu redor. Os homens de terno escuro entraram, e ele sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. O que estava acontecendo? Rodrigo Silva, você está preso! A voz cortante do líder ecoou como um trovão. Mas antes que pudesse reagir, Laura puxou-o com força, tentando arrastá-lo para fora. Vamos, rápido! A urgência em seus olhos era palpável. Os homens se aproximavam, com passos firmes em direção a eles. As palavras de Victor foram esquecidas em um turbilhão, sombreadas pela avalanche de informações que ainda não compreendia. Rodrigo, o tom de Laura fez seu sangue ferver. Tem que correr, não é só sobre o que está no envelope. O que você não sabe pode te derrubar. O que ela queria dizer? Ele piscou, tentando entender, mas o peso da situação estava sufocando. Os homens em uniforme o cercaram, e um deles se aproximou. Rodrigo sentiu o cheiro do perfume, e depois a pressão da mão firme segurando seu braço. Acompanhá-lo. Foi a ordem brusca, e a sala parecia estar girando enquanto o empurravam para frente. Mas algo o deteve. Cláudia estava lá, imóvel, com olhos arregalados. Ela não era mais a figura autoritária que ele conhecia. Agora parecia tão vulnerável. Ele se virou por um momento, tentando decifrar se havia alguma defesa, mas então... Rodrigo, você tem que se proteger. A voz dela soou distante, mas carregada de uma intensidade estranha, contrária à sua natureza usuária de pôr ordem. O que estava acontecendo? Os homens trocaram olhares, como se soubessem algo que ele não sabia. Um deles se inclinou para trás, revelando um insignificante crachá na lapela. Era a logo da empresa, mas Rodrigo não reconhecia o círculo em que se envolvia. O que estava acontecendo? O que significava tudo isso? De repente, Laura olhou nos olhos de Rodrigo e, com um impulso desesperado, sussurrou: há um acordo entre Cláudia e eles. Ela não é o que você pensa. As palavras dela o atingiram como um golpe. Rodrigo não conseguiu processar. Seu mundo virou de ponta cabeça. Ele olhou para Cláudia, à procura de uma explicação. Mas ela parecia tão perdida quanto ele. Eu não sei do que você está falando, Laura. Cláudia respondeu, mas a insegurança na voz dela era visível. Isso não é o que parece. O ambiente estava carregado de uma tensão quase elétrica. Um silêncio ensurdecedor tomou conta do lugar. Qualquer palavra poderia acender a chama. Quem são eles, Rodrigo? Laura pediu. A urgência agora é evidente. Você tem que saber de uma coisa. Cláudia está envolvida em algo maior do que você imagina. Ela não é apenas uma chefe autoritária. Ela fez um pacto que cruza limites. Rodrigo empalideceu. O peso da revelação começou a se instalar em sua mente. E se tudo o que ele pensou sobre Cláudia fosse uma ilusão? A mulher que lhe gritou para ficar quieto, que nesta sala agora parecia uma sombra de suas ações, na verdade jogava um jogo onde ele nem mesmo sabia as regras. As peças se moviam e Rodrigo estava preso no meio. O que você fez, Cláudia? O tom de Rodrigo era quase pedinte. Ele precisava entender. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, uma centelha de terror brilhou. Foi então que um novo ruído cortou a tensão no ar. A porta do escritório se abriu novamente, mas não era ninguém que ele esperava.
Era um homem conhecido, vestindo uma camisa branca suada, o fundador da BDSU, Lucas Ferreira. Ele entrou com uma presença que imediatamente desfez toda a tensão. Rodrigo, estou aqui para explicar. Lucas disse, cortando a atmosfera pesada com uma voz autoritária. Você ainda não entendeu, não é? O que está em jogo é muito maior do que qualquer um de nós. O olhar dele, no entanto, era uma mistura de preocupação e determinação. A presença de Lucas confundiu ainda mais Rodrigo. O que ele queria dizer? Explicar o quê? O nó na garganta começou a apertar novamente. Cláudia não é a única jogadora nesse tabuleiro. Se não fosse por ela, a mudança na BDSU nunca teria acontecido. Lucas encarou Rodrigo diretamente, e as palavras faziam com que Rodrigo se sentisse perdido em um labirinto de confusão. Rodrigo lutava contra o pânico. Ele olhou de Lucas para Cláudia, tentando fazer sentido do jogo em que foi arrastado. Ela estava envolvida, mas de que maneira? Antes que pudesse perguntar, uma súbita explosão fez a sala tremer. A luz piscou e, em uma fração de segundo, todos se inclinaram para proteger os ouvidos. A porta arrebentou com um estrondo, e mais homens entraram. Não eram os mesmos dos ternos escuros. Esses tinham armas. Saia do caminho, um deles gritou. Rodrigo ficou paralisado, olhando para Cláudia. O choque tomou conta da sala, e a urgência tomou um novo significado. É uma emboscada, Laura gritou, puxando Rodrigo, mas a adrenalina os tomou. Os homens se posicionaram de forma agressiva, armas em punho, prontos para qualquer reação. O ambiente se tornou um caos. Rodrigo viu Cláudia, não mais vulnerável, mas repentinamente transformada. Ela se virou para Lucas e gritou: "Você me traiu! Você não deveria estar aqui!" As palavras dela o atingiram como uma bomba. A traição? A revelação de que Lucas sabia de tudo? A sala girava ao redor dele, cada um lutando por um pedaço do poder. O que era real? O que era uma mentira? Em meio a todo o tumulto, uma nova atenção se voltou para Rodrigo. Cláudia, você sabia que isso iria acontecer? Eram eles que você estava esperando? A voz de Lucas tremia junto ao peso da acusação. Rodrigo sentiu seu coração na boca. O que estava acontecendo? Como tudo desabou tão rápido? A luz da sala começou a piscar, e ele olhou para Cláudia, esperando uma resposta. A mulher que o aterrorizou, que foi sua chefe, agora se mostrava cheia de segredos. Os homens começaram a se mover. Ele sentiu o impulso de correr, mas um grito cortou o ar. "Parem! Ninguém se mexa!" Uma figura emergiu do fundo, e Rodrigo quase não acreditou no que viu. Era Victor, vindo como um salvador, mas ele tinha uma expressão de frieza e desinteresse. "Rodrigo, vá! Agora! Eles querem você!" Victor gritou, e tudo fez sentido de repente. Era uma armadilha. A única saída estava na própria liberdade que ele lutou para alcançar. O rosto de Cláudia se distorceu em pânico e frustração, enquanto Rodrigo sentia a pressão do momento. Mas, antes que pudesse tomar uma decisão, algo estourou na sala. Uma explosão ofuscante inteira. Rodrigo foi lançado para trás e tudo ao seu redor escureceu. Enquanto sua visão se desvanecia, a última imagem que ele viu foi Cláudia caindo. A expressão dela, uma mistura de horror e desespero, enquanto tudo ao seu redor desmoronava. Ele não sabia se ela era a vilã ou a vítima. E, em meio ao caos, a única certeza que restou foi a desolação que agora dominava o ambiente. Um novo mistério se desenrolava, e ele não sabia se conseguiria escapar para descobrir a verdade. Rodrigo estava perdido nas brumas do caos. Assim que a fumaça começou a dissipar, ele se levantou, atordoado, e olhou em volta. As paredes do escritório estavam arruinadas, estilhaços por toda parte. O som da sirene ainda ecoava, mas a desordem tinha se transformado em um silêncio tenso e quase insuportável. Cláudia estava no chão,
O olhar um misto de desespero e determinação, mas não foi ela que chamou sua atenção. Victor, que ele pensou ser seu salvador, agora estava mais próximo, a expressão no rosto mudando a cada segundo. Isso não era parte do plano. Ele gritou, seu tom enérgico contrastando com a confusão que reinava. Rodrigo olhou para Lucas, que estava em pé, perplexo, mas agora seu olhar se fixava em Victor como se estivesse revelando uma verdade obscura. Você me traiu, Vict. Essa declaração deixou Rodrigo atordoado, seus pensamentos girando em uma espiral vertiginosa. Traição? Quem estava realmente contra quem aqui? Cláudia olhou para Rodrigo, seus olhos bem abertos, como se soubesse que algo estava para acontecer. Algo devastador. Eu não sou o único que tem segredos, Victor respondeu, sua voz baixa mas carregada de tensão. Cláudia, você nunca foi apenas uma funcionária. Sempre soube o que fazer para defender seus próprios interesses. As palavras dele cortaram o ar como uma faca afiada. Rodrigo sentiu um frio na barriga. O que ele significava com isso? Era tudo uma grande encenação? Antes que a revelação pudesse se aprofundar, algo surpreendente aconteceu. Um laser vermelho brilhou na frente dele, rapidamente acompanhando a trajetória de um drone que surgiu de uma janela quebrada. Um zumbido ensurdecedor ecoou pelo ambiente, e a luz vermelha se focou em Cláudia. Não se mova! A voz de um homem soou a partir do drone. Era uma transmissão ao vivo. Rodrigo ficou paralisado. O cenário tomou uma nova dimensão. Cláudia, você está sendo filmada! Gritou Laura, seu tom carregado de pânico. Rodrigo olhou para Cláudia, que agora estava completamente calma, quase indiferente ao que acontecia, enquanto o aplicativo que transmitia a revelação de sua verdadeira natureza continuava a gritar com as imagens. Rodrigo olhou para os rostos ao seu redor. Victor com raiva, Lucas incrédulo, os homens de terno completamente atordoados. A cena se desenrolava como um filme de ação. Cláudia, o que você fez? Foi tudo o que Rodrigo conseguiu sussurrar, um nó na garganta. Ele sentiu a traição perfurante, como se a verdade de quem Cláudia realmente era estivesse prestes a desmoronar suas defesas. Eu fiz o que era necessário, Cláudia respondeu, seus olhos agora ardendo como chamas. A BDSU não é apenas uma empresa, é um negócio que cruza fronteiras. Rodrigo a encarou, incapaz de processar a correria de emoções crescendo dentro dele. Ele tinha a sensação de que toda a sua vida estava sendo destroçada e reconfigurada em frações de segundos. Ela não era apenas uma chefe controladora. Ela era parte de um jogo muito maior. O que você quer dizer com isso? Lucas perguntou, já no limite de sua paciência e controle. Mas não houve resposta. O drone foi descendo, pairando em torno de Cláudia, enquanto as palavras que escapavam de seus lábios se tornavam sussurros. Rodrigo estava perdido em sua própria confusão, e o zumbido do drone ecoava no fundo de sua mente. O que ela poderia ter planejado? O que realmente estava em jogo? A verdade parecia se fazer presente em meio ao caos, mas ainda assim fugia de suas mãos. Neste momento de incerteza, seu cérebro girou e ele percebeu. A única coisa que ele sabia era que se não agisse rápido, todos poderiam pagar o preço alto por segredos escondidos embaixo da superfície. O olhar de Cláudia agora estava desafiador, e uma pergunta que ele não esperava surgiu na mente dele com a mesma intensidade da explosão anterior. E se ela estivesse no controle melhor do que todos ali? Um frio percorreu sua espinha, enquanto ele percebeu que talvez jamais conheceu a verdadeira Cláudia. Rodrigo, Laura o puxou para a realidade, e ele percebeu que precisava decidir. A fumaça ainda pairava no ar, e os ecos da explosão se dissipavam lentamente. A tensão era palpável. Cláudia, você realmente acreditou que poderia nos enganar? Lucas gritou, seu tom uma mistura de raiva e decepção.
A mulher ficou em silêncio, seus olhos se estreitando, como se pesasse cada palavra que ia dizer. Rodrigo olhou para Cláudia, os sentimentos conflitantes borbulhando dentro dele. Ela não era apenas a chefe que ele temia. Ela estava envolvida em algo muito maior, e isso o deixava angustiado. O drone continuava gravando, e a tensão aumentava, suas baterias reiniciando a cada segundo que passava. Ele sabia que todos estavam observando. Ele não podia se esconder dessa verdade. Rodrigo, você precisa entender. Eu fiz o que era necessário. Cláudia tentou se explicar, mas sua voz estava tremida. A BDSU não é apenas uma empresa. É o centro de um jogo de poder que ultrapassa nossas vidas. A verdade é que eu nunca quis te assustar. Era preciso para garantir a nossa sobrevivência. As palavras dela o deixaram sem palavras. Como assim sobreviver? Ele se virou para Laura, buscando alguma confirmação, mas o olhar dela estava perdido, assim como o dele. Era um quebra-cabeça, e as peças começavam a se encaixar de maneira horrível. Cláudia, o que você está dizendo? Rodrigo periodicamente tentava compreender. O peso da situação parecia esmagá-lo. Ele nunca soube, nunca imaginou que as ordens dela eram parte de uma estratégia muito mais complexa. Nós estamos sendo observados, e eles vão nos destruir se não fizermos algo agora. Você é a chave, Rodrigo. Você sempre foi. A urgência no tom dela era angustiante. Ele piscou, paralisado por um momento, revivendo sua jornada na empresa. Daquele estagiário medroso a CEO, ele nunca imaginou estar preso em uma trama de traição. Pedro, você precisa decidir lado a lado com ela ou se afastar de vez. Victor gritou, sua frustração evidente. Mas a questão era, qual era o lado certo? Antes que pudesse decidir, os homens de terno escuro se posicionaram, armas em punho. É melhor vocês se entregarem ou a situação vai acabar mal. A palavra mal pairou no ar, aterradora e cortante. Rodrigo sentiu o pânico crescer. Era um momento decisivo. Essa era a hora de agir. Ele olhou para Cláudia, lembrando-se do que sentia quando estava sob sua supervisão. Ela agora era uma mulher em busca de redenção, assim como ele. Eu não posso permitir isso. Se o que você disse é verdade, precisamos nos unir, gritou, a determinação em sua voz chocando todos ao redor. A sala parecia parar. Rodrigo, cuidado! Laura alertou. Mas ele ignorou. O olhar de Cláudia se iluminou com uma nova esperança. Então você está comigo? Ela perguntou, a emoção quase transbordando. Sim, mas precisamos sair daqui juntos. E com isso, Rodrigo avançou enquanto a adrenalina pulsava. Ele não ia deixar que seu destino fosse decidido por aquele jogo sombrio. Mas o caos irrompeu quando os homens começaram a se mover. A situação era crítica, e Rodrigo sentiu o peso de cada segundo. Ele se virou para Laura, que olhava com preocupação, decidida a seguir em frente. Juntos, eles fluíram, e as luzes do escritório piscavam como se fossem protagonistas de um espetáculo de horror. A cena se desenrolou rápido. Lucas gritava ordens, enquanto o drone continuava capturando tudo. Rodrigo puxou Cláudia e Laura, buscando cada saída. Havia gritos, pressa e a sensação aguda de estar sendo caçado. E no meio da corrida, a verdade começou a se revelar. Cláudia, a figura autoritária que ele temia, também lutava por sua liberdade. Eles estavam todos presos em algo que era muito maior do que eles mesmos. Rodrigo sacudiu a cabeça, tentando organizar os pensamentos. A luta pela sobrevivência não acabaria ali. Era um novo começo. Com a adrenalina em alta, ele sentiu que seu destino não era mais ser alguém que temia o silêncio, mas sim alguém que buscaria a verdade até o último momento. A fuga parecia próxima, mas o eco de seus passos continuava a ressoar na sala.
uma lembrança do que podiam deixar para trás. A batalha estava apenas começando. Enquanto lutavam pela liberdade, Rodrigo não sabia que o que estava por vir abriria as portas para um novo capítulo em sua vida. E agora, aqui está o que você deve fazer. Se inscreva imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora, porque isso ajuda muito o algoritmo a entregar mais conteúdos como este. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu,